paz, amados, mais uma palavra para o seu e o meu coração. Abra sua Bíblia, por gentileza. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho, Mateus, capítulo 20, versículo de número 25 ao versículo de número 28, que dizem assim: Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amados, nós vamos estar falando sobre liderança. Qual o tema que nós podemos dar? Requisitos práticos para a liderança. Primeira coisa, eu gostaria de dizer para você que Deus usa líderes para cumprir propósitos espirituais. Ele não viola essa verdade. Ele não quebra esta verdade. Então, meu amado, eu quero dizer para você que, como líder espiritual, qualquer ministro, pastor, torna-se então um líder servo. Preste bem atenção, líder servo. Sua grandeza está e repousa na sua condição de servo de todos. O Senhor deixou bem claro nessa passagem que terminamos de ler. Essa é uma grande verdade espiritual para a vida cristã. Então, meu amado, Jesus também no livro de Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 11, disse desta maneira, olha, preste bem atenção. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. Outra vez, amado. Então aqui nós começamos a ver. Nós vamos colocar algumas colunas para que nós possamos desenvolver esses requisitos práticos para a liderança. Quando nós trabalhamos pensando sobre liderança, começamos a vislumbrar em muitas obras notáveis acerca da liderança, que ela contém listas de características essenciais e necessárias para um serviço eficaz na casa de Deus. Em muitos estudos e pesquisas sobre líderes eficazes, entretanto, alguns se destacam. Nós vamos estar enumerando esta lista, porque elas são, vamos dizer assim, mais essenciais. Vamos colocar 7 colunas. Eu gostaria que você me acompanhasse. Primeira coisa, a primeira coluna é: o bom líder cuida de si. Guarda no coração essa palavra. O bom líder cuida de si. O que significa isso? Significa que o bom líder, ele tem autocontrole. Ele é o líder que sabe para onde vai, o que precisa alcançar, e ele tem autocontrole. O Senhor Jesus, ele pediu, exigiu, listou de todos os seus discípulos, para que eles não podiam ajudar os outros antes de obter vitória em sua própria vida. Eu quero que você entenda isso, por gentileza. Ele também chamou a atenção de muitos líderes judeus de não estarem aptos para a liderança, chamando-os de guias cegos. Pode um cego guiar outro cego? A palavra é sim. Pode, um cego pode guiar outro cego. Só que Jesus deixou claro, ambos cairão no buraco. Então, meu amado, nós podemos falar uma coisa interessante. É importante que você tenha o autocontrole e disciplina em perseguir as prioridades da liderança. Se você quiser liderar alguém, você precisa liderar a si mesmo. Se você acha que tem condições de controlar homens pela palavra, você precisa deixar que a palavra controle a sua vida.
Aí sim você vai estar apto para deixar de controlar e começar a liderar. Nossa, mas isso ficou confuso. Só quero te dizer uma coisa: o líder, ele deve ser alguém que tenha a vida sob controle, o que inclui seus hábitos pessoais e atividades pessoais. O líder autocontrolado, ele é o seu próprio chefe, ele sabe como administrar seu próprio tempo, sua vida, suas energias e até desejos. Você está me entendendo? Então a primeira palavra para nós é: o líder cuida de si mesmo. A segunda coluna poderíamos deixar para nós: o bom líder sabe como tomar boas decisões. O bom líder sabe como tomar boas decisões. Os líderes são tomadores de decisões. Nós já falamos sobre isso. Os problemas acabam nele, significando que, em geral, é ele que precisa tomar a decisão que afeta o andamento da instituição, da organização. A igreja é um organismo vivo, então tomar decisões é uma tarefa difícil e solitária. Lembro de uma pregação que fiz na casa do Senhor sobre Jetro quando visita a Moisés. E ele olha que Moisés estava de manhã até a tardezinha ou noite, conforme a tradição, em pé, e o povo de pé diante dele, ele resolvendo problemas. E Jetro fala para ele: não faça tal coisa, assim você vai terminar desfalecendo e o povo vai terminar morrendo. Chame aí, distribua a liderança. Olha aí, vamos tomar boas decisões. Isso é líder, vendo boas decisões, delegando, chamando para tomar decisões. E botou homens chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Amado, Deus está dizendo para você que você tem que aprender a tomar decisões dentro do organismo vivo que é a igreja. Tomar decisões, como já falei, é uma tarefa difícil e solitária. A habilidade de tomar decisões rápidas e sensatas separa os líderes dos seus seguidores. Você precisa coletar dados, fatos, para que você possa tomar a decisão. A decisão rápida e clara é a marca de um verdadeiro líder. Ele não fica esperando as coisas acontecer. É como quando um carro vem sobre você e você sabe para que lado você vai pular, se é para a direita ou só para a esquerda. O líder dentro da organização também é a mesma forma. O líder que passa a maior parte do tempo lidando com problemas, resolvendo problemas. Assim, todos os líderes têm uma coisa em comum: são continuamente requisitados a tomar decisões que afetam os outros e a si mesmos. Ele sabe, como se diz na linguagem da administração, é o know-how. Ele sabe como fazer. Eles sabem ruminar, pensar assertivamente e tomar a decisão correta. Olha, o adiamento e a vacilância são fatais para a liderança. Ele não pode ficar postergando. É melhor uma decisão sincera e falha que nenhuma decisão. Aliás, esta é na realidade uma decisão. Muitas vezes uma decisão errada. É a decisão de que o status é o aceitável. Então, amado, aprenda isso. Saiba tomar boas decisões com maturidade. Veja o problema corretamente. Questione o problema. Colete os dados. Analise os fatos. Desenvolva alternativas. Avalie essas alternativas, os prós e os contras. Escolha entre as alternativas positivas. E tome a decisão. E não pode demorar. Terceira alternativa. Terceira coluna. O bom líder é eficiente na comunicação. Comunica ação. Preste bem atenção à palavra. Comunica ação. Comunicação. Capacidade de comunicação de ideias, conceitos e estratégias para a organização. É necessário e essencial para uma liderança sadia. O Senhor Jesus demonstrou sua capacidade de comunicação pela literatura
que inspirou, pela igreja que criou e pela morte que sofreu. Amados, se não formos capazes de nos comunicar, não podemos liderar. Então, meu querido, quero te chamar a atenção, o bom líder é eficiente na comunicação. A mensagem nunca muda, mas o auditório sim, e também o mensageiro. Então você tem que saber se comunicar. Infelizmente, alguns ministros param de desenvolver suas capacidades de comunicação. Mas eu quero te dizer uma coisa, trata-se de uma habilidade profissional que precisamos dominar a todo custo. Quarta coluna. O bom líder é o que administra seu estilo de liderança. Quero te chamar a atenção sobre isso. Estilo de liderança. Os líderes são singulares. Eles são diferentes em personalidade e diferentes no modo de liderar as pessoas. É por isso que se costuma dizer que os líderes não se fazem, eles nascem feitos. Cursos e seminários de liderança não produzem líderes. A vida e suas experiências mescladas a uma personalidade distinta e a unção de Deus produz um líder cristão. Então eu quero te chamar a atenção. Conheça, pelo menos superficialmente, os vários estilos de liderança e saiba o que é melhor. Onde ele se adapta na sua personalidade, as circunstâncias que exigem o exercício de liderança. Compreenda as circunstâncias que podem exigir um estilo de liderança a que você não está acostumado, mas que deve ser empregado para benefício do organismo, da organização, da eclésia. Apegue-se ao estilo particular de liderança e seja coerente com ele. Pega um estilo que você olha, esse aqui se adapta a mim. Tem aquele líder que é o apaga-fogo. Ele só entra quando o negócio já pegou fogo. Ele não sabe analisar e prestar atenção antes que as coisas aconteçam. Porque ele sabe que vai acontecer. O líder, ele percebe. Mas tem aquele que só sabe apagar o fogo. Mais uma coisa, os bons líderes, portanto, conhecem os estilos administrativos e são capazes de ajustar seus estilos particulares à necessidade da organização da igreja. Quinta coluna. O bom líder entende-se com as pessoas. Essa aqui é boa, né? Alguém lhe disse brincando, não fossem as pessoas, o ministério seria uma ocupação maravilhosa. Quantas vezes que eu já ouvi isso? Olha, eu quero dizer uma coisa, isso coloca o dedo no problema de alguns candidatos a líder. Esses candidatos a líderes, eles não se dão com as pessoas. Líderes eficientes aprenderam a fina arte de se entender com as pessoas que lideram ou esperar dela alguma coisa. As pessoas são lideradas, não dirigidas. Se o líder não consegue conquistá-las para si, elas simplesmente debandam. Amado, o bom líder entende-se com as pessoas. A pessoa pode ser erudita e entendida quanto às escrituras. Pode ser articulada em seus discursos e bem provida de capacidades administrativas básicas. Mas se não amar de verdade as pessoas, se não se envolver com essas pessoas, se não se entender com essas pessoas e não conseguir ter paz com elas, nunca conseguirá liderá-las. Você está me entendendo? A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível. Quando estiver em vós, tenha paz com todos os homens. Lembra disso? Então guarda essa palavra no coração, por gentileza. Sexta coluna. O bom líder é aquele que inspira. Inspiração é um traço indispensável de qualquer líder eficiente. E esta sua capacidade de inspirar os outros de maneira quase que inconsciente leva essas pessoas que estão desanimadas e desmoralizadas, desmotivadas a uma nova vida, a uma nova organização
forte. O poder de inspirar os outros para o serviço e o sacrifício é a marca do líder de Deus. Sua chama acende os que ficam à sua volta. Amado, o bom líder é aquele que inspira. Amado, a cada dia que passa eu fico observando. Lembro daqueles 12 espias enviados a Canaã. Voltaram com boas e más notícias. A terra de fato era fértil, mas também havia gigantes. A punição da nação de Israel pode ser atribuída aos 10 líderes que não inspiraram o povo, antes inflamaram a terra que tinham espiado. Eles falaram: olha, nós somos como gafanhoto frente àqueles homens. Mas tinha 2 líderes que levantaram a cabeça, Caleb e Josué, e disseram: não, o Senhor é conosco, o Senhor nos dará aquela terra. Olha, a palavra de Deus para você é: aprenda o segredo de conservar suas próprias fornalhas acesas e quentes, sua alma, para que você possa ser um líder que inspira. Mantenha uma vida devocional vibrante e ativa, porque Deus é a fonte de toda a vida. Seja realista, colete os dados, não tema a verdade. A inspiração não é construída sobre fantasias. Seja otimista, creia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e chamados segundo o seu propósito. Os obstáculos tornam-se oportunidades. Pedras de tropeço tornam-se pedras angulares. Seja um homem de fé. Tente fazer grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Evite pessoas negativas e cerque de pessoas positivas. Cultive uma vida familiar feliz. As brasas de nossas vidas vêm do céu e do lar. Mantenha a tua comunhão com Deus no céu boa e tua comunhão dentro de casa com a tua família excelente. Mantenha o corpo sadio e em forma. Faça sua caminhada. Todo dia, por favor, faça teu exercício físico. O metabolismo do corpo e a inspiração estão ligados. Concentre-se em seus sucessos, não em seus fracassos. Crie pontes de relacionamentos com pessoas e não muros de proteção. Considere os fracassos como simples oportunidade de juntar experiência para sucessos futuros. Não podemos ganhar sem tentar. E tentando, às vezes haverá fracasso, mas você também vai ter sucessos. Tenha pensamentos positivos em relação aos outros. Procure o bem nas pessoas e não o mal. Todo ser humano tem o seu lado bom. Elas foram feitas à imagem de Deus. 7ª coluna. O bom líder é alguém disposto a pagar o preço. É um chamamento especial para nossas vidas. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar atrás. Os líderes pagam um alto preço para estarem neste lugar. E a liderança espiritual implica disciplina de leitura da palavra, sacrifício pessoal, grande paciência e uma porção de dificuldades. A liderança é uma posição solitária, como já falei no início, exige também decisões cruciais e difíceis. Nós corremos o risco muitas vezes até de nos afastarmos dos amigos mais chegados. Uma cruz coloca-se no caminho da liderança espiritual. Uma cruz sobre a qual o líder deve deixar-se pregar. Ninguém pode colher os frutos da liderança sem pagar o preço. Mais uma. O pastorado não é uma tarefa fácil. Não é para tímido, para os fracos, para os que querem fugir das dificuldades. O pastorado, eu vou brincar com você, é uma frigideira. Aqui nós temos esse negócio. Fulano caiu da frigideira, saiu da frigideira para cair no fogo. Extremamente quente. E se a pessoa não aguenta o calor ou não quer enfrentá-lo, precisa desistir. Críticas. Aqueles que vivem
na igreja em ministério integral têm salário, muitas vezes são baixos, solidão, frustração, jornada prolongada, rejeição e até estafa. São todos problemas ocupacionais do ministério. Como na guerra, baixas. Mas como na guerra a batalha precisa ser ganha e as tropas serão dirigidas por líderes que compreendem os riscos e estão dispostos a pagar o preço. Amado, o bom líder é alguém disposto a pagar o preço. A liderança espiritual brota do ministério diário e das lutas em favor do povo de Deus. Os tempos difíceis exigem boa liderança, que às vezes não se encontra em muitos lugares. Mas precisamos nos lembrar de que os melhores líderes sempre surgem em tempo de grande aflição. Vamos lembrar no tempo que estamos passando, pandemia no nosso país, no mundo. Deus está levantando os homens, líderes fortes, para estar fazendo a sua vontade. Aguardamos a nova geração de líderes, que nós temos a responsabilidade de estar trabalhando para passar o cajado. Líderes que Deus levantará juntamente conosco, nesse intenso embate espiritual que a igreja está enfrentando. Então, meu amado, Deus te abençoe, Deus te guarde. E lembre-se, diuturnamente, que você é um líder chamado por Deus para fazer a diferença na face da terra. Requisitos para uma boa liderança. Requisitos para uma boa liderança. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.